E aí, fofuras? Sussa, vamos lá então para a nossa última aula de sistema nervoso. Beleza? Bom, aí nós temos o seguinte, em relação ao sistema nervoso, tá? Eu falei para vocês do sistema nervoso, eu falei dos componentes do sistema nervoso na primeira aula. Na aula anterior eu falei do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula. Tudo bem? Aí eu falei para vocês as partes do encéfalo, só que a medula eu não falei na outra aula. Por quê? A medula eu vou falar nessa, juntamente com o sistema nervoso periférico. Perfeito? Então vamos lá. Medula espinhal, ela está localizada, você tem as vértebras, e aqui você tem um local que ela vai passar um forame. Não, deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó, aqui é a medula espinhal. Beleza? Aqui é a medula espinhal. Joia? Aí você tem a vértebra. Essa porção aqui... Opa, quase que eu derrubei meu copo d'água. Aqui é a porção anterior da vértebra. E isso daqui é a porção posterior da vértebra. Então, inclusive, na hora que você passa a mão nas costas assim, ó, você sente esses processos vertebrais aqui. Beleza? Você sente. Joia? Então, a medula, ela está protegida dentro da coluna vertebral ali. Tá bom? Bom, então aqui, a medula, ela tem a informação de recolher as informações do corpo e enviar para o sistema, e enviar para o cérebro, para o encéfalo. E lá ele vai elaborar as respostas que são pertinentes. Tudo bem? Então, ó, aqui você tem a raiz ventral dos nervos aqui, ó, a raiz ventral ou raiz anterior, ela é uma raiz para onde saem os nervos motores. Beleza? E aqui a raiz dorsal, ela é sensitiva, ou seja, ela vai receber as informações vindas do sistema sensorial. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui você tem o gânglio espinhal e aqui nervo espinhal. Joia? Bom, ela consegue elaborar respostas simples sem a interferência do encéfalo. Ou seja, nós temos aqui, então, são as respostas rápidas, que são chamadas de respostas reflexas medulares. Tudo bem? Normalmente isso acontece em situação de emergência. Por exemplo, aqui nós temos o arco reflexo simples, que ele é monossináptico, porque ele apresenta apenas uma sinapse. Nessa situação, participam apenas dois neurônios. Um neurônio sensitivo e um neurônio motor. Ó, vem comigo. Aqui, você tem o reflexo patelar, beleza? Ó, beleza? O cara dá aquela marteladinha, essa informação vem pelo sistema nervoso, pelo neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo chega até a medula e aqui ele já se liga diretamente a um neurônio motor. Beleza? Então teve uma sinapse só, do jeito que veio já veio a resposta. Por exemplo, ele bateu aqui no pé assim, ó. Tutuf, fez isso aqui, ó. Tutuf. Beleza? E bateu na patela, né? Então, essa é o arco reflexo simples, tem apenas uma sinapse. Porém, existe uma situação que você tem uma resposta, um arco reflexo composto, tá? Que é bissináptico. Por quê? Vai ter duas sinapses. Então, você vai ter um neurônio sensitivo, que, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Um preguinho aqui, ó. Ele relou a mão nesse preguinho, veio a informação. Aí você tem aqui um neurônio associativo, beleza? Associativo. E você tem um neurônio motor, que fez com que você tirasse a mão do prego. Então, você relou ali e tirou. Então, isso é uma resposta medular, mas você tem a participação aqui de um neurônio associativo. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a função da medula espinhal. Agora, uma coisa importante a gente saber sobre a diferença entre substância branca e substância cinzenta. A substância cinzenta é onde eu encontro os corpos celulares dos neurônios. Por exemplo, no encéfalo, ele fica na região mais externa aqui, ó. Porque toda essa parte branca aqui, a substância branca, que é formada pelo axônio. E por que é branco? Porque a bainha de mielina
né, torna essa estrutura branca. Beleza? Torna essa estrutura branca. Então, você tem a parte, no encéfalo, você tem a substância cinzenta mais externa e a substância branca interna. Na coluna vertebral, na medula, né, isso inverte, na medula espinhal. A substância branca está externa e a substância cinzenta está interna. Por que que isso acontece? Deixa eu fazer um esquema aqui. Olha só. Aqui é um encéfalo. Tem reflexo aqui no encéfalo. Beleza? E aqui eu tenho uma substância cinzenta que eu vou fazer de azul. Ó, no encéfalo a substância cinzenta está aqui. Perfeito? E a substância branca, deixa eu ver se o branco sai aqui. A substância branca está... não saiu, não. A substância branca eu vou fazer de preto, substância branca. Beleza? Então, daqui saem os axônios formando a substância branca, que é preta aqui no meu desenho. Beleza? Então, no encéfalo está saindo para cá. Joia? Agora, ao chegar na medula, isso aqui vai se conectar com o corpo celular, não vai? Então, o corpo celular, ele está aqui. O corpo celular está aqui no centro, então vai formar a substância cinzenta. E agora, daqui, vai sair os axônios para inervar as outras partes do corpo. Então, vai ficar externamente a substância branca e internamente a substância cinzenta. Perfeito? É por isso que tem essa mudança aí de substância cinzenta e substância branca em relação à medula e o encéfalo. Perfeito? Assim, nós fechamos sistema nervoso central aqui, sistema nervoso central com as meninges. Tudo bem? Então, olha só. As meninges, elas são membranas de tecido conjuntivo que envolvem o sistema nervoso central, ou seja, encéfalo e medula. Perfeito? São três membranas, tá? São três. Deixa eu trocar de cor. Nós temos a mais interna, que é a pia mater, a intermediária, que é a aracnoide, e a mais externa, que é a dura mater. Tudo bem? Elas estão presentes tanto no encéfalo quanto na medula. Ó. Pia mater, aracnoide e dura mater. Tudo bem? Então, são essas as meninges, inclusive quando ela sofre uma inflamação, causa a meningite, que é potencialmente grave quando é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, que é o meningococo. Tudo bem? Entre as meninges e o encéfalo ali, né, nós temos um líquido chamado de líquido céfalo-raquidiano. Esse líquido céfalo-raquidiano, ele está presente nos ventrículos e está presente também entre o encéfalo e as meninges. Isto daqui, esse líquido céfalo-raquidiano, ele promove uma proteção contra choques mecânicos. Perfeito? Contra choques mecânicos. Tá bom? Beleza? Então, agora nós vamos para o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico. Bom, primeira coisa, o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, tá? E pelos gânglios. O que são nervos? Por exemplo, os nervos são substâncias esbranquiçadas, beleza? Que são formadas pela reunião de neurofibras. Quem que são essas neurofibras? São os axônios mais as células que revestem ela. Por exemplo, a célula de Schwann ou o oligodendrócito. Então, isso é a fibra. Beleza? E aí, os gânglios são regiões onde eu encontro... corpos celulares. Perfeito? Então, aqui ó, você tem os nervos cranianos, os nervos espinhais, que são esses caras aqui, ó, que partem para a inervação de todo o organismo, os nervos cranianos, e nós temos os gânglios, olha só,
Aqui estão os gânglios, ó. Essas dilataçõezinhas aqui são os gânglios, ó. Beleza? Então vamos lá. Os nervos, eles podem ser sensitivos, quando eles recebem informação do corpo e levam para o sistema nervoso. E eles podem ser motores, quando eles levam do sistema nervoso para os músculos ou glândulas. Uma coisa que é importante você saber é que a raiz dorsal, não é, da medula, isso aqui eu já vi cair em prova, a raiz dorsal, deixa eu trocar de caneta aqui, a raiz dorsal, ela é sensorial, beleza? Então, raiz dorsal, ela é sensorial, perfeito? Ó, núcleos sensoriais, perfeito? Ó, joia? Ó, núcleos sensoriais. Então, essa região é sensorial, tudo bem? E a raiz ventral, ela é motora, porque a informação ela chega até aqui e sai por aqui. Tudo bem? Então aqui você tem os núcleos motores, tá? Aqui os núcleos referentes autônomos, tudo bem? Então a raiz ventral é de ação e a raiz dorsal é aqui, recebe a informação do meio. Aí, então, esses são os nervos. Os nervos sensitivos são formados por neurônios sensitivos. Os nervos motores por neurônios motores. E os nervos mistos são formados pelos dois. Agora, cada nervo, tá? Cada nervo, ele vai ter o seguinte. Por exemplo, como eu falei, a neurofibra é o axônio e as células que revestem. Aí, nós temos uma membrana de tecido conjuntivo, que é o endoneuro, que reveste cada nervinho. Cada nervinho. Aí, o perineuro, que é esse cara aqui, ó, ele envolve um feixe de neurofibras. Tudo bem? E o epineuro, ele reveste todo o nervo. Ó, ele reveste tudo isso aqui. Esse é o perineuro. Tudo bem? Então, ó, endoneuro, cada fibra. Perineuro, feixe de fibras, epineuro, todo o nervo. Beleza? Tranquilo? Então, os nervos nada mais são do que conjuntos de neurofibras. Isso que são os nervos. Filar? Os nervos, tem aqui o seguinte, os nervos cranianos são 12 pares. Na gente, são 12 pares de nervos cranianos. Eles conectam o encéfalo a órgãos do sentido. Aí você tem o olfatório, você tem o óptico, beleza? Aí você tem o trigêmeo, que inerva toda essa região da face. Aí quando você ouve falar, por exemplo, do vírus da herpes, ele fica latente no gânglio nervoso do nervo trigêmeo, beleza? Então são 12 pares de nervo craniano. Mas eu não vou ficar entrando em detalhes de cada um, porque eu nunca vi cair isso em prova. Isso aí você vai estudar bastante quando você estiver dentro da universidade já. Tudo bem? E aí nós temos 31 pares de nervos raquidianos, que são os nervos da coluna. Então você tem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Tudo bem? Tranquilo? Divisão do sistema nervoso periférico. Coloquei esse cara fazendo força aí para vocês não falarem que eu só coloco mulher no meu... Eu gosto mais de colocar as mulheres, óbvio. E os meninos que me seguem também, né? Que eu coloco aí mulheres normalmente fazendo exercício. Mas para o colírio das meninas, coloquei esse cara aí fazendo força. Bom, divisão do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, tá? Ele tem a seguinte divisão. Vem para esse esquema aqui que eu achei legal esse esquema, ó. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, que nós já vimos, e sistema nervoso periférico. Agora presta atenção, é aqui que o bicho pega. Sistema nervoso central, já vimos. Sistema nervoso periférico, ele é subdividido em somático e autônomo. Esse esqueminha é essencial para você que vai fazer prova. O somático, ele vai dar respostas voluntárias. Por exemplo, o Zé Ruela que está fazendo o rapaz forte que está fazendo exercício aí, Zé Ruela. Olha, é mania, viu? Não é xingamento, não. Até meus filhos, eu olho para eles e aí, seu Zé Ruela?
Joia? Então é o seguinte, o cara está fazendo força ali, não é? Na hora que ele está puxando o exercício para fazer aqui assim, né? Ele está fazendo isso daqui, ó, fazendo os exercícios, isso é voluntário, ele quer fazer isso. Perfeito? Ele quer. Eu só de ver já fiquei cansado, mas ele quer fazer isso. Então são respostas voluntárias. O somático é voluntário. E aqui entram os atos reflexos involuntários, que é aquele relou no reflexo patelar, isso é ato reflexo. Beleza? Então aí é sem querer. Joia? Então ato reflexo involuntário, mas ele está envolvido nos movimentos voluntários. E aí nós temos o sistema nervoso autônomo. Mano, o sistema nervoso autônomo, juntamente com os hormônios, eles regulam o corpo. Beleza? Eles mantêm a homeostase do corpo. Então, na verdade, esse você não controla. Beleza? Você não controla a respiração. Ah, eu vou ficar sem respirar. Não, ele vai fazer você respirar. Esse é o sistema nervoso autônomo. Joia? Agora, uma coisa que é legal do sistema nervoso autônomo. Ele é dividido em simpático e parasimpático. Beleza? Ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático, na verdade, presta atenção. O simpático é aquele cara que está agitado. Perfeito? Então, o simpático, ele demanda ações que consomem energia. Presta atenção. Simpático demanda situações que consomem energia. E o parasimpático? Parasimpático. Fica quieto. Parasimpático. O parasimpático, ele vai fazer com que você tenha situações que não consomem energia, ou seja, o repouso. Entendeu? Agora, nada melhor para explicar isso do que essa próxima imagem agora. Esse é um Rottweiler. Cachorro lindo, com o dono, correndo atrás de você, meu amigo. Você já percebeu que você pode tirar força do além e conseguir correr desse cachorro? Já percebeu? Mas tudo isso é por causa da interação do sistema nervoso e endócrino. Perfeito? Então acontece o seguinte. Ele é dividido em simpático e parasimpático, certo? Sistema nervoso autônomo. Então, o simpático, ele demanda luta ou fuga. Beleza? Na luta ou fuga, a atividade simpática, ela predomina. Por exemplo, aqui, você vai desencadear. Um cachorro começou a correr atrás de você. O que você vai fazer? Você vai ejetar adrenalina no organismo, ela vai fazer com que o sangue ele vá para os músculos, perfeito? Você intensifica a atividade cardíaca e respiratória, beleza? Então, tudo isso para quê? Para você fugir, ou para se salvar, ou para lutar, perfeito? E o parasimpático é para descanso e digestão. Então, por exemplo, para você ter digestão, você tem que estar tranquilo. Aí, quem que vai estar predominando nessa situação? A situação, o sistema parasimpático. E agora você tem aqui algumas situações. No simpático, ações simpáticas. É luta ou fuga, não é? Dilatação da pupila para aumentar o campo visual. Já percebeu quando você está com medo de alguma coisa, a boca fica seca? Por quê? O sistema parasimpático inibe a salivação. Aí você tem relaxamento dos brônquios, facilita a respiração, aceleração do coração, beleza? Inibe o estômago e o intestino, inibe o pâncreas e a vesícula biliar, só que ele estimula a liberação de glicose pelo fígado, ou seja, estimula a glicogenólise ou a gliconeogênese, beleza? Aí estimula a secreção de adrenalina, perfeito? Relaxa a musculatura da bexiga e, em outras situações, promove a ejaculação. Esse é o simpático. No parasimpático, é o contrário. Então, você tem contração da pupila, a pupila vai se fechando, estimula a salivação, lembra da digestão? Desacelera o coração, contrai os bronquíolos, você não precisa mais ter aquela respiração, né? Então, você está tranquilo. Estimula o estômago e os intestinos, beleza? Estimula a vesícula biliar e o pâncreas para a digestão, contrai a bexiga urinária e também estimula a ereção.
Perfeito? Então essas são algumas ações aí do sistema nervoso parasimpático e simpático. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.